Bom dia! Vamos começar aqui mais um podcast do Vox Populi. A gente está aqui com uma convidada muito especial, que é a candidata Ana. Obrigada, Letícia. É um prazer estar aqui com vocês, gente. Seja bem-vinda, fica à vontade. Para começar, a gente gostaria de perguntar o que você quer que o público saiba sobre você, primeiramente. Bom, o que eu quero que o público saiba de mim é que eu sou a Ana, eu sou a candidata à presidência pelo partido PSE, que é o Partido Social Estudantil. Nosso número é 12. Nós temos pautas muito relevantes, eu gostaria muito de apresentar algumas delas aqui com vocês. E eu sou ex-aluna da USP, sou formada em Direito pela USP, tenho um ótimo conhecimento de como o nosso país funciona. E eu também queria apresentar pessoas muito especiais aqui pra mim, que eu considero o meu partido uma família pra mim. Tô aqui com a Milena. Oi, Mi! Oi. Tô com o Breno. Oi, Breno. Oi. E é isso, gente. E aí a gente vai enrolando. Você quer deixar lá o arroba do seu Instagram, do seu partido? Sim, sigam lá. @PSE_CAD12. É isso, né? É isso. Então vamos começar a nossa pauta, né? Que agora a gente vai falar um pouquinho do cenário econômico do Brasil, num sentido mais exterior, né? Que, assim, a gente tem uma mania de achar que o Brasil ele tá um pouco atrasado. O que você acha sobre isso? A gente tá realmente atrasado comparado com os demais? A gente tá ali mais ou menos? A gente tá lá na frente? Olha, a gente ficou Ai, gente, pode cortar? Relaxa, fica tranquila. Sem pressão, sem pressões. Sem pressões. A gente tá no ranking de competitividade, segundo o IMD, numa posição muito abaixo do que o Brasil tem potencial para ficar. A gente ficou na posição 60 ali do ranking. A gente só tá na frente da África do Sul, da Mongólia, da Argentina e da Venezuela, que não são países assim que a gente pode ter um parâmetro econômico, com todo respeito, mas não são países que vivem uma boa economia atualmente. Então eu acredito que o Brasil está bem pouco competitivo. A gente tem muito potencial. Porque, por exemplo, quando você pega o Brasil, maior produtor de café, isso não é de hoje, são de séculos atrás. A gente tem uma economia exportadora muito forte, tanto de agricultura, a gente também tem potencial para ter indústrias de base, indústrias de transformação aqui. Então, sim, eu acho que o Brasil está muito pouco competitivo, dado o potencial que a gente tem para fazer ele subir, porque a gente tem trabalhador para isso, a gente tem condição para isso. Quando a gente fortalece a economia nacional, a gente consegue fortalecer a economia internacional também. Falta alianças, na minha visão. A gente tem um Mercosul muito forte aqui ao redor. A gente podia fazer alianças parecidas com a da União Europeia. Eu acredito muito nisso. E sim, pra mim falta muito competitividade ainda. Falta muito. Inclusive, a gente tinha essa pergunta pra você, mas você já descarta ela pra nós, muito obrigada. Bom, segundo os dados coletados pela nossa produção, a gente percebeu que o Brasil, em 2023, tá nas posições de economia, como você já falou. O nosso PIB é de 1,8 trilhão, no caso, né? É possível fazer o Brasil subir nesse ranking? Como você gostaria de fazer isso? Claro, é super possível. Quando a gente começa a fortalecer os trabalhadores, que são a nossa força motriz para fazer esse Brasil girar, a gente consegue fortalecer a economia. Por exemplo, eu vou pegar aqui o Sudeste. Só São Paulo tem 2.377.639 de participação no PIB em 2020. Só São Paulo. São Paulo é responsável pelo maior PIB aqui do Brasil. Vamos pegar São Paulo. São Paulo, ele vive de quê, basicamente? Indústria agrícola. Só que são o quê? Indústrias de base. Porque o Brasil, ele exporta muita coisa. Quando a gente começa a dar mais atenção para a economia nacional, quando a gente começa a fazer o mercado interno girar, porque a gente tem condições para isso. Vou pegar aqui a região da própria São Paulo ali, onde a gente tem as indústrias. A gente produz muita aeronáutica, muitos veículos. Quando a gente começa a dar mais atenção para o nosso país, esquece um pouquinho, não é esquecer, é ver que a gente também tem potencial para produzir o mesmo que a gente importa.
E a gente acaba gastando muito dinheiro com isso, enquanto a gente podia estar fortalecendo aqui. E esse fortalecimento gera emprego. Esse fortalecimento valoriza a mão de obra. Esse fortalecimento é capaz de fazer com que o salário mínimo suba, porque a gente está gerando dinheiro aqui dentro. E o Brasil é um país continental. E a gente é muito capaz, a gente tem recursos naturais, recursos tecnológicos e recursos braçais para isso. Incrível. Você estava falando agora de importação, né, no caso. E recentemente teve o caso ali da taxação, né, de coisas da Shein, da AliExpress. E o que você acha sobre isso? Porque, tipo, essa taxação acaba sendo muito ruim pro povo que é mais pobre, que precisa comprar coisas de fora, tanto para empresas quanto para consumo próprio, né? E eu queria saber o que você pensa a respeito disso. Continua, para? Olha, eu acho a taxação a gente infelizmente não tem para onde correr. É uma coisa que a gente não tem para onde correr. No entanto, o que é necessário? A gente ver quem que a gente está taxando e qual que é o valor que a gente está taxando. Teve uma queda, realmente não concordo com essa queda. Porém, eu acho que a gente não precisa ficar preso à questão da taxação em si. Como que a gente pode resolver a taxação? Fortalecer o mercado interno. Se eu forneço os produtos que a pessoa precisa exportar, ela não vai precisar exportar se ela tem aqui dentro. É fazer girar a economia. Mas eu entendo que muitas pessoas, por exemplo, você pegou a Shein. Eu consumo muito da Shein também. Quem não? Shein salva vidas. Porém, realmente a taxação está bem baixa. Eu acredito que tem como subir e tem como a gente balancear essa taxação. A gente não precisa necessariamente deixar ela na exportação, e sim a gente começar a taxar outros setores da economia. A gente conseguir estabelecer uma taxação mais justa. Você tinha dito de filtrar quem que você vai taxar. Você acha que tem como filtrar? Tipo, vou filtrar só taxar o povo que é mais rico. Ou vou não taxar o povo mais pobre. E a galera meio termo ali. Essa taxação vem justamente do valor que você consome. Por exemplo, uma mãe de família que sustenta sozinha com um salário mínimo. Ela não vai, infelizmente, exportar produtos da Shein. Porque o dinheiro dela vai para quê? Vai para sustentar a família dela. Então, se a gente taxar um valor acima, a gente já vai saber o que a gente está taxando. Então, por exemplo, a maioria da população não tem condição de ficar comprando todo mês, de ficar pegando toda hora alguma coisinha. Exatamente. Então, quando a gente taxa o valor, a gente já automaticamente taxa as pessoas. E claro, a gente tem institutos muito competentes para fazer essa pesquisa de campo pra gente. Certo. Bom, a gente já falou bastante sobre o território exterior. Vamos voltar mais para o território nacional, que é o nosso principal foco, né? A gente gostaria de saber qual a maior deficiência econômica que você acha que é considerada no Brasil atualmente e como você pretende mudar ela. Bom, vou bater na tecla de novo. A gente precisa fortalecer a economia interna do nosso país. E não me entenda mal, eu não sou contra alianças econômicas de forma alguma. Porém, todo mundo sabe que o Brasil, ele exporta mais produtos que a gente não precisaria exportar. A gente importa muito do que a gente não precisaria importar. Já dei o exemplo aqui da indústria automotiva. O nosso setor agrícola é muito forte. E é um absurdo ter gente passando fome num país onde a principal economia é agrícola. É um absurdo. Então, quando a gente fortalece o nosso mercado interno, quando a gente começa a taxar grandes fortunas, quando a gente começa a fazer a economia interna girar, eu acredito muito nisso. A gente tem que fortalecer o interno para depois fortalecer o externo. Porque a gente não arruma a casa de fora para dentro, a gente arruma de dentro para fora. Eu acho que vai bem nessa linha. E você pretende se basear em algum modelo que já existiu, tipo, de algum país que passou por alguma crise forte assim no passado, ou que passa atualmente, ou que tá bem estável aí no cenário externo, ou aqui, os nossos vizinhos aqui do lado, né?
Olha, eu acredito que o nosso partido vem com uma visão única. Nós tentamos incorporar tudo que é bom e tudo que está dentro das nossas ideias, tudo que a gente acha correto, que seria o quê? Fortalecer a camada mais pobre. A gente quer deixar igual. O meu sonho é que no Brasil a gente não esteja um rico e um pobre, que a gente tenha brasileiros, todos completamente com plenas condições de viver. E quando eu digo viver, não é só ter o que comer, ter o que vestir. É ter direito a lazer, ter direito à felicidade, direito à cultura. Então, eu acredito que vá por essa linha. A gente não lógico, a gente se espelha em alguns modelos que tudo que é bom a gente tem que absorver. Mas sempre pensando no âmbito social. Sempre se guiando pelo âmbito social. Fortalecer o Brasil é o nosso maior objetivo. Falando bastante sobre o exterior, a economia nacional e internacional, né? Vamos para a área da saúde, né? Gostaria de perguntar para você, porque você mesmo já falou bastante sobre isso, mas acredito também que seja a favor do SUS, não é mesmo? A gente sabe que você pretende fazer algumas reconstruções. Gostaríamos de saber quais seriam essas reconstruções e os objetivos, como você pretende fazer elas. Tá. Eu acho que o nosso principal objetivo, uma estratégia muito marcante que a gente quer implantar, é a construção de hospitais especializados. Por exemplo, eu dependo do SUS a minha vida inteira. Eu sou uma usuária assídua do SUS, defendo o SUS muito, muito, muito. O SUS é necessário. Por que o SUS é necessário? Eu te trago o exemplo dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, você não pode chamar a ambulância para uma pessoa sem que ela te autorize. Porque você não sabe se ela vai ter dinheiro para pagar. O SUS é uma maravilha, é uma bênção na vida do brasileiro. Por isso a gente tem que defender ele cada dia mais. Então, como vai funcionar essas clínicas especializadas? Em vez de a gente ter um hospital geral para atender todas as demandas da população, vou citar ali o Hospital de Parelheiros. A minha avó recentemente ficou internada no Hospital Parelheiros e ela ficou 1h30 com falta de ar sem ser atendida. 1h30. Foi preciso que a minha tia, que estava acompanhando ela, fizesse um escândalo para que levassem ela para maca. Para que levassem ela para uma maca. Para depois ela ser atendida. E se a gente tem um hospital especializado que consiga atender hospitais de emergências, já sei para onde eu vou. Quero fazer um exame, já sei para onde eu vou. A gente diminui a fila do SUS e a gente oferece um tratamento de qualidade para todos. Porque não é justo você ficar esperando horas e horas e horas numa fila num serviço que é seu, num serviço que é do povo brasileiro, num serviço que todo mundo deveria usar. E a gente também quer implantar a telemedicina, que já vem sendo implantada, mas a gente sente que ela não é tão efetiva assim. Por exemplo, às vezes a gente pega o SUS só para essas questões mais emergenciais. Mas, exemplo, eu quero passar na dermatologista. Eu não preciso necessariamente já ter um consultório, eu posso fazer isso da minha casa. Já agiliza para os médicos, a gente tira um pouco da lotação dos hospitais. Vocês usam o SUS? Uso, com certeza. Sempre. Sabe quando você só tem que fazer um exame de sangue? Você vê aquele hospital lotado? Pra ir no postinho, marcar, passar no clínico. Te dão dizendo, pra você marcar um exame, aquela fila gigantesca. A gente consegue fazer esses procedimentos através da internet. Hoje a gente até pode ligar lá, mas demora, é um processo lento. Tem um aplicativo, mas também vagas são escassas. Exatamente, vagas escassas. Então a gente usando a tecnologia a nosso favor, e você pensa, não é uma coisa difícil, não é uma coisa de outro mundo. É uma coisa simples e prática que a gente consegue implementar muito rápido. Verdade. Então, a gente aliar a tecnologia e a construção de novos hospitais, de onde viria o dinheiro para construir esses novos hospitais? Da taxação de grandes fortunas, principalmente, e da redistribuição dos impostos no país. Você estava falando de levar a saúde de uma forma mais igualitária, né?
E a gente sabe que, principalmente quem usa o SUS, que os remédios não chegam onde eles deveriam chegar em vários estados do Brasil, né? Aqui em São Paulo, então, filha, bateu o inverno, não tem mais antialérgico no postinho, não tem. É muito difícil, porque não chega onde quem deveria chegar, aí a gente não sabe para onde está indo o dinheiro. E eu queria saber, assim, o que você pretende fazer em relação a isso? Qual que vai ser as suas medidas e o que você pretende fazer? Bom, o mercado farmacêutico hoje recebe grandes incentivos fiscais. Certo. Grandes incentivos fiscais. A gente tem a área, por exemplo, ali de Minas Gerais, que ela não taxa, na grande maioria das vezes ela não taxa, ou ela taxa com uma taxa muito pequena as exportações de remédio. Tem muitas indústrias farmacêuticas que importam o remédio e apenas o produto químico, a matéria-prima, e revendem aqui dentro. Então a gente pretende compensar esses incentivos fiscais montando alianças com essas empresas farmacêuticas para que a gente consiga suprir tudo. Para a gente não depender apenas de uma empresa específica, de 2, 3. Que a gente consiga compensar esses incentivos fiscais. Uma espécie de troca, vamos dizer assim. A gente não necessariamente pretende tirar os incentivos, até porque o sindicato farmacêutico é muito forte, muito importante. A gente sente que ele dá muito retorno para o trabalhador hoje em dia. Então a gente pretende manter dessa forma, mas a gente realizar trocas. Incentivos fiscais pelo reabastecimento de remédios, vamos dizer assim, que um preço muito irrisório. Você acha que esse preço irrisório vai colar? Porque, tipo assim, dinheiro, querendo ou não, movimenta tudo, né? Com certeza. Qualquer pessoa, sendo bem sincero. Então, não acho que, né? Não vejo por que isso funcionaria. Esse dinheiro ele não vai vir da pessoa que vai comprar, vai ser um dinheiro usado pelo Fundo da Saúde para reabastecer os postos. O dinheiro que hoje, como você falou, é muito desviado, então a gente pretende colocar uma vigilância ativa e, por exemplo, ter mais de uma pessoa cuidando, mais de uma pessoa relatando. Eu me comprometo pessoalmente a analisar esse relatório junto com a minha comissão, porque afinal é para isso que eu tô aqui. Eu não quero entrar na política só para estar lá como um personagem, para estar lá só como um bonequinho. Eu pretendo estar presente, pelo menos tentar estar presente. Eu e a minha equipe vamos estar presente, realizando essa fiscalização, porque a gente tem potencial para isso. E esse dinheiro a gente poderia estar investindo em outras coisas. Como você falou, é muito desviado, a gente tem a noção de que é muito desviado, infelizmente. E até onde a gente puder controlar e combater, até onde estiver no meu alcance, eu vou combater. Bom, candidata, sabemos que no seu plano de governo existe o Programa Nacional de Vacinação em Escolas Públicas, que eu achei, por sinal, muito interessante. Queria saber como é que seria feito esse processo e qual a sua motivação para criar ele. Bom, o Brasil ele sempre foi um exemplo quando se trata de vacinação no âmbito mundial, sempre, sempre. E eu não pretendo fazer com que isso diminua, do contrário de gestões anteriores, que a gente bem sabe que passou pela nossa política, infelizmente. Então, o que a gente pretende? Primeiro, sinalizar os pais, que infelizmente muitas pessoas caem em fake news, caem em informações que não são verdadeiras e ficam com medo de vacinar os seus filhos. Então a gente pretende explicar para os pais, levar mais um papel onde o SUS entra, onde o Ministério da Saúde entra, junto com o Ministério da Educação. A gente pretende tentar falar, pai, mãe, essa vacina é para isso, para isso, para isso, por isso que é importante seu filho tomar. E por que não oferecer aos pais também? Conferir a carteira de vacinação. É muito importante que a população esteja vacinada, para que a gente previna doenças, previna problemas futuros com a solução que a gente já tem. E proteger as nossas crianças também é um papel muito importante do Estado. E a gente tem uma ampla rede de vacinação gratuita. É um programa muito bom de vacinação, nós somos um exemplo e eu pretendo só aumentar isso. A minha motivação principal é que eu tenho irmãozinhos pequenos e eu não gostaria de vê-los doentes, sendo que nós temos solução.
E a gente sabe que tem muitas áreas remotas no nosso país que nem sempre a vacina chega, nem sempre chega da mesma forma como chega aqui numa grande capital. Então, oferecer a vacinação na escola já é uma garantia de que a criança ela vai estar na escola e de que ela vai receber saúde e tratamento adequado lá e por meio do Estado. Incrível, muito incrível. É um plano muito difícil de ser executado, mas com certeza, tomara que dê certo. A gente sabe da dificuldade, mas é o que eu digo. Quando o Brasil se une, quando a gente se alia para fazer uma coisa, a gente faz ela acontecer. Então, eu pretendo contar muito com o meu ministério. Tenho estudado muito quem colocar no meu ministério. Ainda não está tudo decidido, porque eu não acho que a gente tem que chegar com o negócio já pronto. Eu acho que a gente tem que estudar as melhores possibilidades, estudar com calma o que está acontecendo no nosso país, entender quem que é a melhor e a pessoa mais adequada. E a gente também tem que contar com a população, porque infelizmente a gente não escolhe todo mundo que vai estar lá. Infelizmente ou felizmente, que é uma chance da população se atentar mais para a política, se voltar mais para a política e escolher de forma sábia os seus candidatos. Porque a gente depende de senador, depende de vereador, depende de governador, a gente depende de tudo isso para fazer acontecer. Infelizmente eu não trabalho sozinho, meu ministério não trabalha sozinho. Agora, falando de vacina, né, a gente, que também é uma forma de segurança, a gente fala um pouco de segurança pública. A gente fala que, a gente vê, na verdade, que o Brasil ele é um país um pouco violento, né? São Paulo, então, nem se fala, a gente anda com medo na rua, a gente sabe que é um estado muito violento, que tem muitos furtos e tal, e a gente queria saber quais são as suas medidas em prol a isso. Bom, a gente pretende fortalecer e dar um treinamento melhor aos policiais, tanto civis quanto militares, para fazer uma abordagem, ao mesmo tempo que ela seja humanizada, que ela seja eficiente. Que a gente sabe os tantos casos de agressão policial que a gente tem. Infelizmente, é uma coisa ridícula, porque você acaba afastando a população de quem ela mais precisaria de ajuda, de quem ela deveria pedir ajuda. Então, um dia eu vi um relato de um policial que ele adentrou numa favela do Rio de Janeiro e ele tava com um grupo de crianças, teve uma criança que ficou afastada, porque ela disse que ela não gostava de policial. E é uma coisa muito triste de se ver. A gente não sabe como aquela criança, as motivações daquela criança, mas a gente sabe que os policiais, às vezes, eles são muito violentos. Então, a gente pretende aplicar um treinamento humanizado e eficiente. Essas são duas palavras que resumem. E aumentar a vigilância em áreas mais necessitadas. Por exemplo, regiões de fronteira, para diminuir o narcotráfico. A gente sabe que a fronteira ali do narcotráfico é muito extensa, é muito grande. Infelizmente, é uma coisa que a gente não vai conseguir acabar 100%, porque já é uma coisa muito bem instalada no nosso país e nos nossos países vizinhos, infelizmente. Então, a gente precisa fortalecer as fronteiras e fortalecer as nossas regiões com domínio de grupos e organizações criminosas também. Outro problema da nossa nação é o narcótico, na verdade. E a gente gostaria de saber se você tem alguma medida ou métodos que você visa para solucionar esse problema que estamos enfrentando no nosso território. Bom, como eu falei, o fortalecimento das fronteiras e... Ai, meu Deus, eu tô fazendo... Deixa eu ver de novo, que eu acho que como é que nós processamos. Outro problema da nossa nação é o narcotráfico que estamos enfrentando no nosso território. Gostaríamos de saber qual o método ou medidas que você pretende fazer para solucionar o nosso problema. Bom, como eu falei, o fortalecimento das nossas fronteiras, a proteção das nossas fronteiras e também a proteção em áreas dominadas pelas organizações criminosas e também a gente aplicar uma pena mais severa, uma pena mais dura e eficiente em relação ao tráfico de drogas. Que a gente consegue diminuir o poder dessas organizações e, consequentemente, elas vão caindo. Agora, partindo para o nosso último tópico, que é o transporte e infraestrutura. A gente sabe que os ônibus aqui em São Paulo, tanto o trem quanto o próprio monotrilho, é tudo muito
Eu não sei como explicar, mas é tudo muito... É muita gente para pouco transporte, né? E acaba gerando muito trânsito, acaba gerando superlotação nos trens e nos ônibus. Caso de gente que vai espremida em cima ali do escorrimão do ônibus. Isso é inaceitável. E a gente queria saber quais são as suas medidas em prol disso, né? Bom, a gente tem a necessidade, a gente enxerga a necessidade de aumentar a nossa frota de transporte público. E por que não retomar a reconstrução dos monotrilhos? A gente tem opções que a gente consegue, vamos colocar a palavra esvaziar um pouco os transportes. Em horários de pico, a gente colocar mais transporte na rua também, porque a gente tem condição para isso. E uma coisa também, como você falou, tem gente que vai espremida dentro do transporte. Você acha que aquela pessoa, ela tá sentindo que o dinheiro da passagem dela tá valendo a pena? Não tá. Não tá. Por isso também a gente pretende melhorar e diminuir o valor da tarifa. A gente sabe que varia de estado para estado, às vezes de município para município, mas a gente quer encontrar um valor padrão, uma média padrão, para que todos consigam pagar da mesma forma. A exemplo, a gente não precisa deixar numa cidadezinha do interior o mesmo preço que a gente coloca numa capital. É ridículo. É ridículo, na verdade. Por isso a gente precisa achar um equilíbrio onde todos possam pagar da mesma forma e usufruir do serviço com a mesma qualidade. Outra coisa também, a gente pretende aumentar as vias de ligação. Por exemplo, a gente pretende construir uma ligação entre São Paulo e Rio de Janeiro, que a gente sabe que o fluxo de pessoas para essas duas cidades são muito grande, é muito alto, e a gente consegue diminuir um pouco o trânsito também a partir disso. E também, como eu já falei, a gente diminuir as tarifas e aumentar a frota dos transportes. Para fechar o nosso podcast, ainda falando de transportes, você tem essa proposta de fazer um trem-bala entre o Rio de Janeiro e São Paulo. Seria para ser mais fácil o meio de locomoção entre os dois que você já citou? Exatamente isso. E quais seriam 2 pontos positivos desse planejamento? E como seria feito aí? Bom, por exemplo, eu conheço muitas pessoas que têm família no Rio. A minha família, uma parte é do Rio também. A gente conseguiria aproximar e seria uma estratégia econômica e uma estratégia, assim... Por exemplo, eu quero passar o final de semana no Rio. Vai lá. Tá tranquilo? Pega a via. É só a gente ir. Pega o trem e vai embora. É uma opção que a gente pode estar fortalecendo o turismo, a gente fortalece a economia e a gente estabelece uma ligação entre essas duas metrópoles que são muito importantes para o nosso Brasil. Sim. Foi um prazer te ter aqui no nosso podcast. Foi ótimo saber das suas propostas em diante ao país que estamos e a nossa situação atual. Saber que você se importa verdadeiramente e pretende beneficiar não só as pessoas que têm mais dinheiro no nosso país, mas tanto a minoria, não é verdade? É verdade. Muito obrigada pela sua presença, sei que sua agenda é corrida e a gente espera que a gente tenha sido um pouco da voz do povo, que é isso que é o nosso objetivo desse podcast. Se inscreve, deixa o like e acompanhe os próximos vídeos que virão mais candidatos. E é isso. E vote 12! Tchau! Tchau, gente!